A proposta de Lula da Silva para o combate à fome e à pobreza no mundo, a democracia nos Estados Unidos, a paz na Ucrânia e a visita de Netanyahu aos Estados Unidos da América serão os temas desta semana. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de informação livre e independente. Finalmente, peço-lhes para colocarem os vossos comentários a fim de podermos dialogar sobre o conteúdo deste programa. Começamos então por falar da proposta de Lula da Silva, o presidente do Brasil, relativamente à criação de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Isto foi feito na cimeira do G20, os 20 países com as maiores economias do mundo, e foi aceito logo por outros países, nomeadamente pela África do Sul, e até pela Espanha. Portugal andou-se ali pelas meias tintas a dizer que sim, mas porque coloca o problema de os muito ricos fugirem com as sedes das suas empresas para outros lugares. Repare-se que os muito ricos no mundo, os multimilionários deste mundo, pagam apenas entre 0 a 0,5% de imposto sobre os lucros que têm da sua atividade. Eles encontram formas, através de empresas paralelas, de fugirem ao pagamento de impostos. E aquilo que se pretende é que eles pagam os impostos que moralmente e legalmente devem pagar. E com isso combatia-se a fome no mundo, provavelmente conseguia-se acabar com a fome no mundo, e diminuía-se em muito, pelo menos, a pobreza. É uma proposta feita pelo Brasil que coloca o Brasil na vanguarda das potências mundiais que pretendem combater a pobreza. E Lula, que viveu a pobreza, que passou fome na sua infância, Lula da Silva tem, mais do que qualquer outro presidente no mundo, legitimidade para exigir esse imposto de combate à fome e de combate à pobreza. Daqui passamos para os Estados Unidos. Vamos ter agora eleições, perfila-se uma luta entre Kamala Harris e Donald Trump, mas desde logo, e antes de falarmos dessa luta e de quem se perfila como ganhador, nós vamos falar da democracia americana. Será que há democracia nos Estados Unidos? Dificilmente se pode considerar que há democracia nos Estados Unidos. Para as campanhas eleitorais nos Estados Unidos, são gastos cerca de 90 mil milhões de euros em cada campanha eleitoral. 90 mil milhões de euros. Isto é, pouco menos de metade do produto interno bruto português durante um ano. Só numa campanha eleitoral. Quem dá dinheiro para as campanhas eleitorais são os multimilionários. Sobretudo, são as empresas que dominam a América, nomeadamente as empresas do complexo militar industrial. Ora, se são essas empresas que dão milhões, é óbvio que elas querem que os candidatos que elas apoiam deem retorno desses milhões.
e as favoreçam, obviamente. Ora, se é assim, na verdade, não há democracia nos Estados Unidos. O que há é um domínio das regras eleitorais por parte do grande poder económico que, através do apoio aos candidatos que entende poder e estar interessado em apostar, que esses candidatos ganhem e lhe prestem os seus serviços. Não que a democracia nos Estados Unidos seja completamente erradicada, não estamos a dizer isso. Estamos a dizer é aquela extremamente imperfeita e que é um arremedo de democracia, porque no fundo é um conjunto de atos eleitorais financiados pelos muito ricos e nada mais do que isso. A vontade do povo é completamente condicionada através dos meios de comunicação social e estes estão nas mãos dos muito ricos. E estes servem apenas os interesses dos muito ricos e não do povo americano. Agora, nós vamos ter uma luta entre Kamala Harris e Donald Trump. Não que Kamala siga uma política muito diferente da que seguiu Biden, nomeadamente no que toca às relações internacionais. Kamala, no fundo, pertence aos interesses do complexo militar industrial e é esses interesses que ela vai defender. Portanto, se ela for eleita, a paz na Ucrânia será mais difícil de conseguir do que com Donald Trump. Guerras no exterior da América serão levadas a cabo com o pretexto de defender a democracia, que é coisa que não preocupa muito os poderes de facto dos Estados Unidos. O que eles querem é defender os interesses dos Estados Unidos e não propriamente a democracia. Repare-se que democracia há, por exemplo, num país como a Arábia Saudita ou em tantos outros países onde existem ditaduras, onde domina o obscurantismo e que os Estados Unidos apoiam. E mais, os Estados Unidos apoiam um indivíduo como Netanyahu, um genocida. E apoiam-no entregando-lhe material de guerra que mata os palestinianos, que mata crianças palestinianas. Eles que falam que o Hamas degolou crianças israelitas, isso é uma mentira. É uma mentira espalhada por Netanyahu e pelos Estados Unidos para justificarem a matança de crianças palestinianas em Gaza. A verdade é que Kamala Harris é o menos mau para os Estados Unidos. Na realidade, Trump, aquilo que se propunha seria limitar ainda mais a democracia nos Estados Unidos. Repare-se que ele, por exemplo, propõe-se a fazer uma censura nos livros e que no ensino sejam utilizados apenas os livros que interessa ao poder dele, ao seu poder e à sua ideologia, os livros que interessa divulgar. Isto é, já não lhe bastam os meios de comunicação, ele pretende fazer uma censura dos livros. Um pouco à maneira como dos nazis, que também queimavam, censuravam e queimavam os livros de que eles não gostavam. Isso propõe-se fazer também Trump. Por outro lado, o seu candidato a vice-presidente, Jimmy Vance, ele inclusivamente diz que as mulheres que não têm filhos não são verdadeiras cidadãs dos Estados Unidos. Algo de absolutamente repugnante, porque ele devia saber que há mulheres desesperadas por terem filhos e que, infelizmente, não conseguem. Por outro lado, Trump, ele próprio, mente de uma maneira absolutamente descarada, é cínico, é arrogante, é ridículo na sua pose e, inclusivamente, vai ao ponto de dizer que
Kamala Harris defende o aborto aos 8 ou aos 9 meses, ou até o assassinato de crianças. É verdadeiramente repugnante este tipo de campanha eleitoral e talvez por isso é que ele agora diz que não quer já um debate com Kamala Harris, porque sabe que não seria fácil para ele vir com esse tipo de discurso. Mas é o que os Estados Unidos têm, e isso mostra a decadência da grande nação americana. Os Estados Unidos não têm tido, desde 2011, que não têm tido um aumento da produtividade na indústria. A produtividade dos serviços está a crescer, mas a produtividade na indústria americana não está a crescer. Isto é, aquilo que é o motor da economia de qualquer país, que é a indústria, isso não está a crescer nos Estados Unidos. E isso demonstra até que ponto os Estados Unidos estão a decair como potência dominante, como maior economia do mundo. O que traz um perigo, porque os dominadores em decadência são sempre mais agressivos, já vem da história, já vem dos gregos, que demonstraram até que ponto é que potências como Atenas ou como Esparta se tornaram mais agressivas precisamente quando estavam em decadência. E essa agressividade pode levar os Estados Unidos a conflitos terríveis. Por outro lado, tem levado os Estados Unidos a humilhações terríveis, como sucedeu no Afeganistão. Agora, os Estados Unidos que se meteram no Iraque, sobretudo para defender os interesses de Israel e para literalmente roubarem o petróleo iraquiano, os Estados Unidos estão a ser intimados pelo governo iraquiano para abandonarem o solo iraquiano, porque não são bem-vindos e o governo iraquiano considera as tropas americanas que ainda se encontram no Iraque como tropas de ocupação e está a pedir a sua retirada. Os Estados Unidos, como potência ocupante, não aceitam essa retirada. É este tipo de comportamento americano que, no Afeganistão, levou a uma saída humilhante e que provavelmente irá também suceder no Iraque. No que toca ao conflito entre Israel e a Palestina, aquilo a que estamos a assistir é uma tentativa desesperada de Netanyahu de continuar a implicar os Estados Unidos no seu genocídio. Netanyahu e Gallant, o seu ministro da Defesa, já foram condenados pelo Tribunal Penal Internacional com sede em Haia como criminosos de guerra e já têm contra si um mandado de captura. Foram os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, embora exijam que outros cumpram as sentenças do Tribunal Penal Internacional, eles recusam-se a cumprir essas mesmas sentenças. E receberam um criminoso de guerra como é Netanyahu. Netanyahu está a perder o respeito de todo o mundo, a não ser dos Estados Unidos. E terá certamente um suporte muito grande de Trump, que lhe o manifestou repetidamente. É este género de indivíduos de absoluta falta de caráter que, neste momento, estão a conduzir os interesses e esta guerra de Israel contra os palestinianos, com o apoio de um outro indivíduo absolutamente sem caráter, que é Trump, e também, infelizmente, de Biden, que demonstra ser cúmplice de genocidas, de assassinos, como é Netanyahu. Já dissemos aqui que os Houthis estão a combater Israel de uma maneira extremamente eficaz,
que os Houthis já conseguem mandar mísseis a atacar cidades israelitas e, inclusivamente, matar cidadãos israelitas. Israel vai retaliar, retalia sempre, só que os Houthis voltam a atacar. E não se sai disto. Infelizmente, quem sofre é o povo palestiniano. E apesar das Nações Unidas condenarem esta agressão de Israel ao povo palestiniano, condenarem a ocupação da Palestina, que continua a ser feita por colonos sionistas criminosos com o apoio das forças de defesa de Israel, Israel continua no seu desprezo absoluto pela lei internacional e não pretende mais do que um domínio absolutamente criminoso, acabar com a possibilidade de um Estado palestiniano. E o terrível é que o próprio Parlamento de Israel, numa votação recente, só 9 deputados no Parlamento israelita, num total de, salvo erro, 55, só 9 é que votaram a favor da criação de um Estado palestiniano. Isto é, parece que Israel está completamente cego, não só o governo de Netanyahu, mas outras forças políticas democráticas em Israel estão completamente cegas quanto não só ao direito internacional, não só às resoluções das Nações Unidas, mas também contra o futuro de Israel. Porque o futuro de Israel é posto em causa com isto. Se Israel não aceita um Estado palestiniano, pois os palestinianos e aqueles que o apoiam, nomeadamente o Irão, o Iraque, o Hezbollah, os Houthis, têm toda a legitimidade para também não aceitarem a existência de um Estado judeu e, portanto, tentarem destruir Israel. Israel não percebe isso, mas o tempo o fará perceber, porque o seu domínio tecnológico não continuará eternamente. Israel tem dominado, precisamente, pela força da sua tecnologia, mas o Irão, nomeadamente, está a caminhar a passos largos para uma paridade tecnológica com Israel. E então aí Israel irá perceber até que ponto é que os seus governos têm sido criminosos não só para os palestinianos, mas para o próprio povo judeu. Falamos duas breves palavras sobre a Ucrânia. Finalmente Zelensky propõe-se negociar, isto é, vai negociar com a Rússia depois de 2 anos e tal de enorme sofrimento. E, pasme-se, aquilo que se sabe agora é que não é só a indústria de armamento americana, alemã e francesa que têm lucrado com esta guerra. Os próprios bancos ucranianos têm lucrado com esta guerra. No ano passado, os bancos ucranianos lucraram 4 mil milhões de euros durante a guerra. Isto é, eles lucraram o dobro daquilo que lucravam antes da guerra. Esta guerra está a ser ótima para muita gente. Não só para o complexo militar industrial americano, para a indústria de guerra alemã e francesa, mas também para muitos bancos, incluindo, ou sobretudo, para os bancos ucranianos. São lições que devemos tirar dos interesses que, no fundo, estão por trás das guerras. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem o programa, subscrevam o canal da Rádio Transforma e comentem este programa para trocarmos ideias sobre aquilo que eu vou dizendo, aquilo que eu penso sobre o estado do mundo atual. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.